Capítulo 13. A mediunidade a serviço do malfeito. Anoitecia. Berta retornava para casa após 12 horas de trabalhos ininterruptos em luxuoso condomínio de casas onde prestava serviços domésticos. Dirigia-se para a favela pensativa, refletindo sobre as injustiças. Por que tantos sofrimentos? Tanta miséria? Por que haveria de passar por tantas dificuldades desprovida dos recursos básicos? Além disso, fervilhavam em sua mente ideias de um amor impossível. Afeiçoara-se ao patrão e agora não conseguia ter outro tipo de pensamento senão o de conquistá-lo afetivamente. Antônia Souto, a patroa, nutria por Berta um sentimento de piedade. Jamais poderia imaginar que a empregada cultivasse ideias tão infelizes a seu respeito. Berta sentia-se incomodada com tudo, desde a cultura até os bens materiais dos seus empregadores. A riqueza daquele lar lhe despertava os mais variados desejos. Queria ser um dia a senhora Souto. Desejava seduzir o patrão, guardando na alma a ilusão de ser correspondida amorosamente. A condução deixou-a nas proximidades da favela. Durante a viagem, arquitetava planos e meios para atingir seus objetivos. Apelaria para o sobrenatural. Consultaria as forças inferiores do mundo invisível, as quais, se bem pagas, poderiam, a seu ver, realizar prodígios. Guardava no peito o desejo ardente das conquistas fáceis. Após tomar a singela refeição, dirigiu-se ao modesto templo, localizado nas entranhas da favela, onde se promovia o intercâmbio com as forças inferiores. O barracão era envolvido fluidicamente por espessa nuvem escura, caracterizando as vibrações negativas. O clima místico e sombrio mexia com o psicológico dos consulentes. No chão de terra, velas e riscaduras de pontos ajudavam a impressionar. Imagens grotescas de falsas divindades imprimiam no psiquismo dos presentes medo e admiração. Às portas da casa mística, entidades tresloucadas faziam a segurança à maneira de feras selvagens. O ambiente estava preparado para amedrontar. Berta guardava no coração o anseio de destruição e de desarmonia do lar no qual trabalhava, enquanto lutava para controlar o medo. Remoendo estes pensamentos, chamou a atenção dos espíritos daquele ambiente que lhe excitavam a consciência para a realização dos planos inferiores. Ela estava disposta a qualquer coisa. Pensava nas formas mágicas, desejava dialogar com as meretrizes do além, imaginava que elas fossem portadoras de orientações miraculosas, almejando a poção mítica do amor. Em pouco tempo, o barracão ficou repleto de pessoas. Gente que trazia os mais variados desejos no campo das conquistas materiais. A exploração da mediunidade estava evidente. Entidades inteligentes, dedicadas à prática do mal, controlavam com o poder do magnetismo hipnótico muitos espíritos infelizes, sofredores, aterrorizando-os com ameaças enganosas, tolhendo-lhes o livre-arbítrio. Entidades sensuais buscavam entre os encarnados sensações orgânicas às quais se escravizavam, padecendo sofrimentos terríveis por não se libertarem. Espíritos maléficos lançavam no ambiente fluidos excitantes, frutos de suas mentes doentias, com o objetivo de estimular os presentes em suas petições, envolvendo-os num clima de perversidade.
Utilizar-se-iam, durante os trabalhos macabros, do ectoplasma de alguns médiums para produzir pequenos fenômenos de efeitos físicos. Desejavam, com isso, conquistar a confiança dos presentes, embora os efeitos produzidos ficassem no campo do ridículo. Aquelas entidades malévolas teciam teias de cobiça e destruição, envolvendo suas vítimas num emaranhado de mentiras e ilusões. Não demorou muito para que as luzes se apagassem por completo e velas das mais variadas cores fossem acesas. Os médiuns, adentrando o ambiente e vestindo roupas místicas e envolventes, posicionavam-se no terreiro, enquanto risos convulsivos iniciavam o ritual de invocação, clamando deliberadamente pelas forças inferiores. Nomes de divindades mitológicas foram pronunciados, estremecendo o coração dos encarnados e desencarnados, que eram crédulos e invigilantes. Músicas exóticas, tambores e danças primitivas ajudavam a formar um ambiente psíquico profundamente negativo. Ervas foram queimadas, envolvendo a casa numa fumaça entorpecente. Bebidas alcoólicas, acompanhadas de alucinógenos, eram distribuídas entre os médiuns, alterando-lhes o estado de consciência. Embora se utilizassem destes recursos para promover uma espécie de expansão perispiritual, a sintonia com as entidades era realizada através dos pensamentos e dos sentimentos dos medianeiros dedicados à delinquência das faculdades psíquicas. Quando os intérpretes das trevas atingiram o entorpecimento mental, as entidades inferiores começaram a envolvê-los intensamente, à maneira de serpentes venenosas destilando, sobre o corpo perispiritual dos médiuns, fluidos profundamente nocivos. Os centros de força, absorvendo as energias deletérias, transmitiam-nas à organização física, causando grandes desequilíbrios biológicos. Eram verdadeiros fantoches nas mãos dos adversários do bem. Desconheciam completamente os princípios da doutrina espírita, que ensina seja a mediunidade utilizada somente para o bem e a caridade, sem o uso de qualquer bebida ou ritual para o intercâmbio espiritual, além do estudo sério da mediunidade e do mediunato com Jesus. O fanatismo estava presente em toda a sua expressão. As comunicações se davam com gritarias e uivos, para confirmar que, de fato, eles vinham das regiões inferiores. Qualquer um que tivesse o menor contato com os estudos espíritas e depois presenciasse estas expressões, sentiria o coração cortado e a alma ferida no tocante à falta de respeito para com a mediunidade, o mau uso das faculdades espirituais e os perigos que médiuns e participantes corriam cultivando a maldade. Pessoas desequilibradas e, na maioria, desesperadas, sem nenhum sentido religioso, procuravam naquelas forças desconhecidas solução para os seus problemas. Aqui, um pedido de emprego com um excelente salário. Ali, o desejo de ascensão profissional à custa do desemprego do próximo. Acolá, moças aflitas desejando fórmulas abortivas e muitas outras coisas mais. Nos bastidores espirituais, as entidades perversas riam das consultas, sabiam que tudo não passava de um grande teatro, que nem sempre poderiam atender a todos os pedidos, pois que no universo há leis divinas estabelecendo limites de ação. Berta, a empregada doméstica, observava assustada, porém não poderia recuar agora. Conduzida pelos trabalhadores encarnados à entidade principal, teve de respirar profundamente para não desmaiar.
O espírito comunicante guardava perispiritualmente forma horripilante. Olhos grandes e vermelhos, rosto pálido e expressão medonha, além do olhar astuto e desconfiado. Servia-se de um porta-voz que se vestia à moda mítica das entidades malignas criadas pela Igreja Romana. Iniciou o diálogo com uma voz rouca e pavorosa, dizendo: Veio atrás de quê, minha filha? Veio procurar as forças das regiões inferiores, porque seu Deus não resolve seus problemas, não é? Casos como os seus são típicos. Nós vamos atender a todos os seus pedidos. Temos poderes para isso. Agora diga, o que é que você deseja de mim? Berta, gaguejando, sentindo o coração acelerar, buscava forças para dizer: Eu quero que o senhor faça com que meu patrão se apaixone por mim. Quero ser a dona da casa em que eu trabalho. Já estou farta de tanto trabalhar, de tantas dificuldades financeiras. E, se Deus não olha por mim, o senhor haverá de me ajudar. Nesse instante, envolvida completamente pelos adversários espirituais, sentiu-se fortalecida para dizer: Morte! Quero que Dona Antônia, minha patroa, morra. Eu é que deverei ser a senhora Souto, custe o que custar. E depois, Dr. Souto, estando viúvo, conseguirei conquistá-lo, e ninguém jamais saberá quais forças agiram para estas realizações. Tem consciência do que está pedindo? Sabe da gravidade do pedido? Sabe das complicações que isso pode acarretar? Mas vocês não são poderosos? Não conseguem tudo? Deem o preço que for necessário. Não me importo com as consequências. Estou farta de tanta injustiça. Deus não existe. O espírito das sombras observou a ingenuidade de Berta, consultou telepaticamente seus comparsas, que já se sentiam estimulados, traçando planos para o processo obsessivo, e, repentinamente, respondeu: O preço é você. Queremos que nos sirva de instrumento para nossas manifestações. Nós atenderemos sua solicitação e você nos servirá de canal para nossas comunicações. Faremos sua iniciação, você terá poderes sobrenaturais, grande capacidade, nada nem ninguém a atingirá. Será tão poderosa quanto nós. Entregue-se aos poderes das trevas. A luz exige muito dos que a procuram. Aqui, nada lhe será exigido. Com essas capacidades que lhe daremos, poderá conquistar quantos homens quiser. Pense nas riquezas que poderemos lhe proporcionar. O seu futuro está em suas mãos. A decisão é sua. Nós faremos o que prometemos e você se dedicará de início uma vez por semana às nossas reuniões. Berta refletiu superficialmente e, porque estivesse embriagada pela cupidez, respondeu afirmativamente, dando autorização moral para, a partir daquele instante, iniciar sua desgraça espiritual e complicar a sua vida, além de ser envolvida por uma multidão de espíritos obsessores. Terminada a reunião, a empregada deixava o templo das trevas, retornando para casa, guardando a enganosa convicção de que alcançaria seus objetivos. Os espíritos infelizes não perderam tempo. Começaram a se organizar imediatamente. Seguiram Berta, aguardaram que adormecesse e, desprendida parcialmente do corpo pelo fenômeno do sono, começou a ser envolvida pelos adversários. No plano espiritual, de frente com as entidades, ela gritava de medo, porque agora estava face a face com elas, sem o concurso de um médium. Podia vê-las tal como se apresentavam. O espírito responsável pela execução das tarefas debochava do pavor da consulente,
dirigindo-se a ela nestes termos. A partir de hoje, todas as noites vamos solicitar o seu concurso. Pensa que vamos ajudá-la de graça? Suas pretensões maldosas a assemelharam a nós, de forma que seus sentimentos inferiores nos fazem ter ascensão sobre você no campo moral. Neste momento, integrará a equipe de nossos trabalhadores e conviverá conosco, ajudando-nos no executar de nossas inúmeras atividades. O protetor espiritual de Berta estava impotente. Há meses tentava retirá-la daquela ideia fixa. Inspirava-lhe bons pensamentos e a incentivava a procurar uma religião, mas a protegida estava irredutível. Então, numa última tentativa, baixou seu padrão vibratório e apareceu no ambiente, dizendo: Berta, minha irmã, atenta para o que estás fazendo. Ainda há tempo. Lembra-te dos compromissos assumidos. Recorda-te de que saíste do mundo dos espíritos repleta de débitos para saldar. Rememora os tempos das riquezas e da vida sensual, o quanto te complicaste. Agora estás no capítulo dos testemunhos, resgatando tuas faltas do passado. O trabalho disciplinado te libertará das mazelas espirituais, além de te servir como prova. Não creias que o Criador te esqueceu. Estes espíritos te oferecem riquezas e glórias, mas são cegos também. Cairão todos no buraco da própria ignorância. Aproveita a vida que Deus te concedeu, valorizando a existência numa atitude digna e honesta. Jesus afirmou que os que sofrem são bem-aventurados. Isso se dará se a pessoa sofrer resignadamente, confiando nos desígnios divinos. Não almejes recompensas imediatas, é preciso ter coragem para vencer o mundo. Não te percas nas dificuldades, não te associes aos que não estão despertos para as verdades do Cristo. Lembra-te da prece, estou contigo, minha filha, guarda a missão de orientá-la no bom caminho e não desejo falir na minha tarefa. É teu futuro, minha filha, que está em jogo. Estás te envolvendo numa seita de fanáticos que utilizam a mediunidade a serviço do mal feito, faculdade sagrada que foi instituída pela sabedoria divina para proporcionar o bem. Vê que te complicarás ao te consorciares com estas criaturas infelizes. Ouve o pedido dos que te querem bem, não te deixes enganar. O Senhor da vida sabe de todos os teus problemas. Ele é misericordioso, ama-te igualmente. Na terra, assumiste um compromisso com o próprio progresso, o de suportar resignadamente os efeitos das atitudes pretéritas. Contudo, não te sintas sozinha. Tens amigos espirituais que te amam, velam por ti, e se não podemos tirar-te das expiações, está ao nosso alcance fortalecer-te. Reflete que, se suportares resignadamente, progredirás de forma muito satisfatória, ao passo que, se te entregares às inferioridades, haverás de te complicares ainda mais. Desejamos nos unir a ti, ajudando-te a carregar a própria cruz, mas não podemos carregá-la em teu lugar. A cada segundo suas obras é a orientação do Cristo. Nosso amor e a promessa de sustentação estarão sempre contigo, para que venças e retornes vitoriosa à vida maior. O protetor espiritual silenciou por alguns instantes, enquanto o adversário do bem usou da palavra e disse: Não, Berta, isto tudo é uma farsa. Nós somos a salvação. Ao nosso lado você estará protegida. Dispomos de amigos influentes, pessoas que haverão de abrir os seus caminhos. Para que esperar uma felicidade distante na chamada vida futura, se podemos lhe proporcionar isso agora?
seu coração guarda inúmeras amarguras. Esses que dizem ser seus amigos espirituais, em verdade desejam o seu sofrimento. Jesus é a personificação dos fracos, os fortes não se deixam matar. Não dê ouvidos a este mensageiro. Veja, ele dispõe de luzes que nunca alcançaremos. São os escolhidos do Senhor. Temos caminhos mais fáceis. Se o preço para alcançar a luminosidade é renúncia e humildade, nós, os fortes, os desprezamos. Vamos, Berta. Somos os seus verdadeiros protetores. A empregada, desprendida do corpo, refletia amargurada. Tinha consciência de que o mensageiro da luz estava com a razão, mas a cobiça pela riqueza e a paixão lhe inebriavam o pensamento. Entre colérica e amargurada, com lágrimas nos olhos, decidiu-se, gritando: Não quero mais os sofrimentos do mundo. Se tenho livre-arbítrio, escolha as trevas. Se a reencarnação é um fato, deixarei para recuperar minhas possíveis falhas no futuro. Colocando-se ao lado dos adversários, acenou para o protetor, ordenando aos berros, seguidos de pranto copioso, que desaparecesse e nunca mais voltasse.